Olá, somos da equipe Straton, alunos do segundo ano de Sistemas da Informação da FIAP. A FIAP nos desafiou a usar tecnologia espacial para podermos resolver um problema real aqui na Terra. O nosso tema é mineração. Bom, não tem um jeito fácil de dizer isso. Nosso problema não é algo rápido, mas sim algo silencioso. Vamos pegar, por exemplo, o que está acontecendo agora em Maceió. A extração de salgema da Braskem fez o terreno de 5 bairros afundarem, deixando mais de 60 mil pessoas sem poder voltar para os seus lares. E o mais grave disso é que não foi um problema rápido. Pelo contrário, foi lento e silencioso. O mais grave, na verdade, foi que nós não demos atenção. O terreno se afundou por cerca de décadas e nós só fomos tomar precauções quando já era tarde demais. Bom, e esse é o problema maior da mineração. É uma movimentação tão grande de terra que o terreno sempre avisa que vai falhar antes de falhar. Por exemplo, na Turquia, em uma mina de ouro, houve um deslizamento onde 9 trabalhadores foram soterrados e mortos. E o satélite Sentinel-1, da Agência Espacial Europeia, notificou que aquele terreno havia movimentações graves há cerca de 4 anos. O sinal sempre estava lá. Faltou apenas alguém olhando. Estava e está lá. E é isso mesmo, na verdade, que a Straton faz. A Straton detecta toda a área que tem do terreno da mineração e ela utiliza as mesmas capacidades técnicas de sistemas que a gente tem em satélites que são utilizados para o reconhecimento de outros planetas. Ela detecta milimetricamente a deformação que tiver do solo e também mostrando sinais de contaminação que tiver ao redor da mina. Ela também tem uma capacidade de mostrar um sinal após quando chega no seu limite crítico. E o maior interesse que a gente tem, que é o nosso diferencial, realmente é como esse sinal é compartilhado. Ele, na verdade, não é compartilhado só com o regulador. O regulador repassará as informações também, mas a mineradora também vai ter essa informação. A gente entende que a mina ela é controlada pela sua mineradora, claramente, pela sua empresa, e ela assume o risco de tudo. Então, assim, essas informações não serão editáveis pela mineradora, mas sim pela reguladora. Ela só receberá essa informação. E essa informação já é interessante o suficiente para ela, por causa de multas que a gente tem de organizações governamentais, que são as reguladoras, e a mineradora pode agir antes de receber essa multa. Então, o nosso interesse é fazer com que a mineradora tenda a ter a informação sobre o que está acontecendo na sua região, para que não aconteça casos como o nosso amigo aqui no início comentou. Como vocês conseguem ver aqui ao meu lado, a gente fez um protótipo experimental para realmente entender como acontece o nosso fluxo. A gente aqui tem as informações que o regulador vê, então o regulador ele vê o mapa, ele vê o histórico de deformação que tem o do solo e também o registro de alertas com data e hora. E essas datas e horas claramente não podem ser apagadas. Então, como eu disse anteriormente, o interessante é que essas informações são para o regulador, né? Só que o cliente que a gente quer é a mineradora que quer ter essa informação para se precaver de multas ou realmente de um desastre que pode acontecer com a sua mineração. No período da Global Solution, o que a gente conseguiu mostrar para vocês foi a arquitetura que a gente quer, a modelagem de dados que a gente também está utilizando e também este painel navegável que eu acabei de mostrar para vocês. Mas hoje a Straton, na verdade, é um protótipo completamente conceitual que utiliza também dados simulados. Então, futuramente o que a gente quer é ter um acesso a um satélite Sentinel-1 e também um piloto com uma organização de reguladora, que seria uma organização reguladora governamental, para a gente conseguir afiliar esses dois clientes que a gente quer, que seria juntamente com a mineradora, para ela ter essa informação. Chegando na nossa finalização, gostaria de falar que a Straton ela não extermina a mineração. Na verdade, ela tira a mão da pessoa que poderia esconder esse risco e dá a informação para a pessoa que está regularizando. Mas claramente, como eu informei antes, deixando a informação para que essa pessoa regularize, que seria a mineradora. Então, o solo ele sempre avisa. A gente só precisa de alguém independente que escute. Nós da Straton agradecemos a atenção e para a informação, esse grupo foi formado pelo Gabriel Kramer, Giovanni Mendes e Lucas Pedroso.